ver, se a gente for fazer uma reflexão, uma autoanálise de como é que nós administramos o nosso tempo, nós vamos ficar perplexos, porque nós vamos ver que esse tempo que é tão precioso, esse tempo que não volta mais, esse tempo que não tem mais retorno, esse tempo muitas vezes foi desperdiçado. A única coisa que você tem de verdade, muitas vezes é desperdiçado. Por isso é que a maior expressão do amor é quando você pega esse teu tempo, às vezes o tempo que você tem para se divertir, se distrair, para sair, para estar com a tua família, para estar com os teus amigos, é pegar esse tempo e usar um Deus. É entregar, é doar, é sacrificar esse tempo a Deus. Oferecer em sacrifício a Deus o teu tempo, que é precioso. Nós precisamos, queridos, gastar mais tempo com Deus, porque é a única forma de nós podermos, ao entregarmos o nosso tempo a Deus, termos uma contrapartida, porque Deus não faz nada, queridos. Todas as vezes que nós oferecemos alguma coisa em sacrifício a Deus, seja o que for, Deus sempre retorna com uma bênção. Deus sempre reconhece e sempre abençoa, ainda que você não esteja buscando a bênção, ainda que você esteja gastando o teu tempo porque você quer estar na presença de Deus, que é o que devemos fazer, ainda que você esteja buscando a Deus, gastando o teu tempo com Deus, porque você quer estar diante da face de Deus, ter mais intimidade, ter mais comunhão com Deus, Deus sempre retribui, Deus sempre abençoa. E a bênção de Deus, amados, ela é sempre recalcada, sacudida e transbordante. Seja em que área for, Deus nunca abençoa pouco. Deus tem muito para dar, de tudo, Deus tem sempre em abundância para nos dar. Mas a maior expressão do amor e o maior de todos os sacrifícios que você pode fazer é você doar, sacrificar o teu tempo a Deus. Amém? A segunda coisa segundo sacrifício que agrada a Deus, é o sacrifício do nosso livre-arbítrio. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 6,12. Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A maior virtude não está em deixarmos de fazer o que é errado. A maior virtude é em abrirmos mão do que nos é permitido fazer. Essa é a maior virtude. Porque você deixar de fazer o que é errado é lucro para você. Você não faz mais do que a tua obrigação de não pecar, de não errar, de não fazer o que é errado. Mas a verdade é que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus não é só você deixar de errar, mas é, acima de tudo, você fazer o que é lícito a você fazer, o que te é permitido fazer, o que você pode fazer, que não é pecado, não é errado, mas que você quer fazer por sacrifício a Deus. Os irmãos estão entendendo? Esse é o maior e o melhor sacrifício que você pode dar a Deus. É entregar o teu livre-arbítrio, é entregar a tua liberdade nas mãos do Senhor e dizer assim: Senhor, a minha liberdade eu dou a Ti. Aquilo que eu quero fazer, eu entrego no Teu altar, Jesus.
E eu quero que passe agora a ser a tua vontade e a minha vontade, para que eu possa fazer aquilo que é a tua vontade e não o que é a minha vontade. Entregar a tua liberdade nas mãos do Senhor é uma atitude de amor, é uma atitude de adoração. O Novo Testamento, todas as vezes que fala em servo, queridos, o original grego não é servo, é um pouco mais profundo, mais forte do que servo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que o Novo Testamento fala que nós nos tornamos é escravos. É escravo. No contexto do Novo Testamento, é escravo. E deixa eu dizer uma coisa para você: escravo não tem vontade própria. Qual o escravo que tem vontade própria? O escravo, ele só tem a vontade, só faz a vontade do seu senhor. Ainda que ele tenha uma vontade pessoal, essa vontade ela não é exteriorizada, ela não é cumprida, não é colocada em prática, na maioria das vezes, porque a prioridade é fazer aquilo que agrada ao seu senhor, porque ele é um servo, é um escravo. A sua vontade é para o seu senhor, a sua vida é para o seu senhor, o seu tempo é para o seu senhor, os seus interesses são os interesses do seu senhor e não os seus interesses pessoais. Portanto, o teu livre-arbítrio tem que ser oferecido voluntariamente, porque vejam, amados, Deus é diferente de um senhor mundano, de um senhor humano. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos escravos por livre e espontânea vontade. Nós nos fazemos escravos por vontade própria, pessoal. Mas nós temos liberdade de dizer assim: eu não quero fazer, não vou fazer. Sim ou não? Deus não nos obriga a nada. Deus não tira o teu livre-arbítrio. Deus não tira a tua liberdade de escolha. Ao contrário, Deus quer que aqueles que o busquem porque o amam, o busquem porque querem buscá-lo, o busquem porque realmente querem tornar-se escravos dele, mas não escravos pela força, e sim escravos voluntários de Cristo. Nós temos que ser escravos voluntários de Cristo, queridos, e entender o que é essa escravidão. Porque apesar de estarmos nos doando como escravos a Deus, como eu disse aqui, Deus não nos trata como escravos. Nós entregamos o nosso livre-arbítrio a Deus, como escravos que somos, mas o retorno que vem de Deus não é o tratamento de um senhor de engenho, de um senhor que tem uma senzala, um senhor de escravos. Não é esse o tratamento que Deus nos dá. O tratamento que Deus nos dispensa é um tratamento de filhos, de amados, de queridos, de cuidados. Quando nós doamos o nosso livre-arbítrio para Deus, quando nós sacrificamos a nossa liberdade a Deus, deixando muitas vezes de fazer coisas que queremos, coisas que planejamos, em prol dos interesses do nosso Senhor, Ele nos honra, Ele nos abençoa. O Senhor de um escravo humano não honra, porque o seu escravo não faz mais do que a sua obrigação. O escravo não faz o que quer que ele faça, ele ainda vai ser um escravo, e tudo o que ele fizer não será mais do que a sua obrigação. Deus, no entanto, não nos trata assim. Nós doamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade a Deus, mas o tratamento que Ele nos dispensa é um tratamento de filho. Ele nos abençoa, Ele reconhece, Ele honra aquele que liberalmente, de livre e espontânea vontade, doa a sua liberdade a Ele, como um sacrifício. Porque é um sacrifício, irmãos. É um sacrifício porque, como eu disse aqui, nós somos seres egocêntricos. O pecado nos transformou em seres egocêntricos. Deixar de agradar a nossa carne, deixar de agradar ao nosso eu, deixar de dar prazer a nós mesmos é algo muito difícil. Deixar de fazer, de executar os teus planos, os meus planos, os nossos planos, é algo que não é fácil.
Sim ou não? É difícil, irmãos, a gente poder dizer assim: Deus, você fez um grande plano, mas aí Deus te aponta uma direção completamente diferente, que muda completamente os teus planos. O que é que você faz? Muitas pessoas insistem na direção que elas planejaram e normalmente se dão mal. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus nos abençoa. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Bom é aquilo que nos dá prazer. Perfeito é aquilo que não há falha. E agradável é aquilo que nos gera alegria, que nos agrada. Agrada o nosso coração. Ainda que você possa até ver balançar no início, porque você projetou uma coisa completamente diferente. Quando você entra no centro da vontade de Deus, quando você faz aquilo que agrada a Deus, Deus te agrada. Quando você honra a Deus, sacrificando o teu livre-arbítrio, Deus te agrada, Deus te honra, Deus te abençoa. Sacrifício do nosso livre-arbítrio é o segundo sacrifício que agrada a Deus. Mateus 26, 39, abre a tua Bíblia, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Diz lá assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora avança um pouquinho mais, vai para o versículo 51 do mesmo capítulo. No versículo 51 está escrito assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Só até aí. Vejam, queridos, Jesus nos deixou o exemplo. Jesus era homem. A Bíblia fala sujeito às mesmas tentações que eu e você. No Getsemane, Jesus se ajoelha para orar, e a Bíblia revela que ele orava e a sua aflição, a aflição da sua alma, era tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue. Tamanha era a aflição da sua alma. Mas apesar dele pedir naquele momento: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, ele completa a oração dizendo: todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade, porque eu agora estou na carne, eu agora sou humano, eu agora estou enfraquecido pela carne, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E mais, ele foi adiante, e mais à frente, um de seus discípulos tira a espada e corta a orelha de um soldado romano, e ele fala: coloca essa espada na bainha, porque você pensa, você acha que se eu quisesse eu não poderia orar ao meu Pai, e ele não enviaria uma legião de anjos para me livrar desse momento? Queridos, Jesus deixou o melhor exemplo para mim e para você. Ele veio, e enquanto esteve aqui,
submeteu toda a sua vontade à vontade do Pai.